Capítulo 2773. Luz Verde, Parte 1. A entidade do caos foi rasgada, triturada e assimilada de uma forma que não era diferente de comida de verdade. Tudo estava acontecendo no espaço mental, então o significado do evento estava claro. O Vastor não estava se fundindo com sua metade abominação, nem pedindo emprestado sua força. O mestre estava consumindo a parte desonesta de seu corpo, destruindo-a de modo que onde antes havia dois, agora havia um. O Vastor clone lutou para se libertar, mas falhou. A abominação era uma besta selvagem, faminta por poder pelo poder. Ele não tinha objetivo ou ambição além de se tornar o mais forte de Mogar e transformar o planeta inteiro em seu brinquedo. Seu corpo fluía com o poder dos Eldritch, através das memórias de Vastor. Ele tinha a mesma perícia mágica que o deus do campo de batalha. No entanto, nenhuma dessas coisas pertencia à abominação. Ele colheu os frutos dos esforços do mestre sem suportar nenhum dos desafios que Vastor superou para alcançá-los e que tornaram a força de vontade do clone tão frágil quanto o papel. Cada ferimento que ele sofreu fez a abominação vacilar, a dor queimou sua mente em cinzas porque ele estava tão vazio quanto seus sonhos. A abominação era um predador que nunca havia sido desafiado e não tinha ideia de como lidar com o fracasso. O Vastor, em vez disso, era apenas um homem. Um homem com muitas falhas e fraquezas, mas com a vontade e a determinação para superá-las. Isso o tornava como aço, mais resistente a cada golpe que ele suportava. Dor queimava Vastor também, mas o temperava, tornando-o mais focado. Tornando-o mais mortal. Enquanto o último pedaço do clone desaparecia em sua garganta, o mestre recuperou o controle sobre seu corpo e soltou um rugido primordial. Sem mais interferência de sua outra metade, seu núcleo violeta brilhante e preto trabalharam em uníssono. O caos não representava mais uma ameaça à sua carne, respondendo a todos os seus comandos como a mana fluindo por seu corpo. O bastardo estava certo. Não posso voltar à minha forma humana assim Vastor pensou, conjurando a magia do caos de nível 5, vazio faminto. Uma esfera negra o envolveu, absorvendo a saraivada de magias que se aproximava. O caos da barreira neutralizou o componente de escuridão das magias dos mortos-vivos e se alimentou dos outros elementos dos quais eles eram compostos. Vastor usou esse tempo para conjurar mais energia do caos, usando-a para reconstruir seu corpo antes de retornar à forma humana. Pai! Nada conseguia atravessar o vazio faminto, exceto a voz de Frey. Vastor largou o escudo e avançou em direção às crianças com a velocidade de uma bala. Infelizmente, com a energia do mundo de volta, a aura fria do Vendigo desacelerou o suficiente para que o Grendel o alcançasse por trás e derrubasse Vastor como uma mosca. Mesmo com o caos à disposição do mestre, seu corpo estava exausto dos ferimentos que havia sofrido. Sua mana estava gasta e sua mente cansada da batalha no espaço mental com seu clone. Sem magias prontas, ele era apenas um humano desperto. O que eu posso fazer? Pense, Vastor, pense. Eu não me esforcei para não me submeter só para perder para um bando de sanguessugas mesmo de 4 e ofegante como um fole. O mestre vasculhou seu cérebro em busca de uma solução. Meus dois núcleos trabalham juntos, mas parte da minha mana é constantemente desperdiçada para manter o caos sob controle porque ele não tem nenhum contra. O argumento era antigo. Vastor havia passado incontáveis horas debatendo isso com os outros híbridos de abominação. Mas a condição do seu núcleo negro era completamente nova. Ele não precisava mais lutar para mantê-lo sob controle. Após devorar sua outra metade e destruir sua mente, a energia amaldiçoada respondeu ao chamado do mestre com a mesma mansidão da sua mana regular. Vastor se levantou com um solavanco e empurrou o Grendel para trás com uma saraivada de punhos, usando fundição corporal o mais rápido que pôde. No entanto, ele não teceu nenhuma magia ofensiva, apenas escultura corporal. Seu feitiço mestre bisturi alterou sua força vital, aproximando os dois núcleos até quase uma se tocarem. Normalmente, seria um movimento suicida, a fome sem fundo do caos deveria devorar a mana indefesa.
O que aconteceu, em vez disso, foi Vastor controlando ambos os seus núcleos para que um núcleo preto emitisse um único fio de energia, atingindo o núcleo de mana. Lá, ele sugou a luz da escuridão do fluxo de mana de Vastor, transformando-a em mais caos. Nesse ponto, Vastor usou o caos recém-nascido de seu núcleo de mana para lutar contra o tentáculo, enquanto seu núcleo de mana alcançava um novo equilíbrio. Em vez de usar o elemento luz para impedir a propagação do caos, Vastor usou o elemento escuridão restante de seu núcleo até que não houvesse o suficiente para fornecer ao elemento luz sua contrapartida, transformando-o em decadência. Era para jogar o equilíbrio dos elementos dentro de seu núcleo de mana em desordem, mas graças ao tentáculo do caos, ele estava estável. O caos do núcleo negro finalmente tinha uma contraparte que o mantinha sob controle, não suprimindo seu poder, mas sinergizando com ele. Os dois núcleos se sobrepuseram apenas o suficiente para que um núcleo preto mantivesse o segmento do núcleo violeta que havia se transformado em decadência estável. Ao mesmo tempo, o segmento alimentava o caos com decadência, criando um equilíbrio perfeito. Um equilíbrio novo e sem precedentes. O núcleo de Vastor era perfeito e consistia de todos os elementos. Se Shenagrosh tivesse tentado a mesma coisa, seu núcleo Troll e seu núcleo negro teriam simplesmente se devorado. O que fez o experimento de Vastor um sucesso foi o fato de que o caos não lutava mais e que seu núcleo era composto de todos os 6 elementos. Luz e escuridão coexistiam naturalmente dentro dele e filtravam tanto o caos quanto a decadência, agindo cada um como um amortecedor contra o outro e estabilizando-os como resultado. Um pequeno pilar verde e outro preto irromperam do corpo de Vastor, seguidos rapidamente por 2 maiores, respectivamente descendo do céu e emergindo do chão. O mestre podia sentir o ar ao seu redor ficar tão cheio de energia mundial que ele finalmente conseguiu usar o caos através da matriz de compressão do espaço e se mover para o lado das crianças antes que os mortos-vivos pudessem quebrar a armadura do dominador. Os pilares continuaram se espalhando em todas as direções, empurrando todos para longe, exceto a armadura dominador, seus hóspedes trêmulos e o cajado Yggdrasil. O equipamento carregava a assinatura energética de Vastor, então o pilar verde simplesmente o cobriu. Verde. Dervalos disse em total descrença, o resto dos mortos-vivos chocados demais para fazer mais do que ficar de boca aberta. Dourado é para bestas, laranja para o povo planta, prata é para o que quer que verem seja. O que um pilar verde significa? Se Tezca, o devorador do sol, estivesse lá, ele poderia ter respondido à pergunta. Ele tinha idade suficiente para se lembrar da última vez que um pilar verde apareceu. A última vez que um humano passou por uma evolução, se transformando em um tirano. Magnífico! Mogar olhou para o velho professor, concedendo-lhe seu favor na forma de toda a energia e matéria de que ele precisava para sobreviver ao processo. Capítulo 2774 Luz Verde, Parte 2 Faz muito tempo que um humano abriu mão do ego por mim. Este homem encontrou uma maneira de evoluir por conta própria, sem nenhuma ajuda da minha parte até este momento. Ele até conseguiu fazer isso do ponto mais baixo possível. Ele transformou a única espécie caída da qual desistia em uma nova raça. Sob o olhar de Mogar, a escuridão do caos espalhada sobre o corpo da abominação desapareceu, substituída pela pele rosada e macia de Zogar Vastor. Enquanto ele gritava determinado, aperfeiçoando sua forma com o feitiço mestre bisturi, a energia do caos se condensou em sua omoplata esquerda. Dali, brotou em uma asa preta emplumada, cheia até a borda com o elemento amaldiçoado. Sentindo o desequilíbrio repentino, Vastor tocou no componente decadência de seu núcleo, fazendo uma asa branca imaculada emergir de sua omoplata direita. As asas se opuseram, uma sugando o elemento luz e dando a escuridão para a outra e vice-versa. O caos alimentou a decadência alimentou o caos, e ambos mantiveram um ao outro estável. A luz violeta desapareceu do olho direito de Zogar Vastor, assumindo o branco da decadência, enquanto seu olho esquerdo queimava com mana preto. É uma pena que o mestre tenha se infectado com tecidos da abominação. Mogar suspirou e eu realmente esperava ver um Fomor, por uma vez.
Esse é o caminho que eu presumi que os humanos tomariam. Enquanto isso é algo diferente, o planeta observou os dentes de Vastor se tornarem afiados, suas unhas se transformarem em garras curtas e suas orelhas pontudas. Ah, bem, isso é muito mais interessante. Eles deram de ombro aposto que meus guardiões vão se arrepender de perder isso. O renascimento de Zogar Vastor, o mestre dos Eldritches caídos, no primeiro dos Arisen, no momento em que os mortos-vivos sequestraram o mestre e as crianças, o alarme soou dentro da casa Vastor e a organização começou a procurá-los. Os mortos-vivos não tiveram tempo de relaxar o espaço após a matriz de dobra que havia deixado um rastro. Infelizmente, usar magias de diagnóstico dimensional enquanto o corpo, os guardas da cidade e o cadáver ainda estivessem por perto seria impossível. Tevka havia perdido um tempo precioso se escondendo da multidão e evitando chamar atenção para si mesmo, já que não havia como explicar sua presença ali. Pelo menos não sem expor o vínculo entre o professor Vastor e o mago dimensional. Grande Mãe Todo-Poderosa. Tezca, o Devorador de Sol, disse enquanto emergia de sua dobra de caos bem a tempo de testemunhar o último pedaço do pilar verde desaparecer. Isso não é evolução. Isso é apoteose. Com seu núcleo duplo, Vastor já havia ultrapassado os limites do violeta brilhante há muito tempo, mas o que Tezca sentiu foi um nível totalmente novo. Algo que levou o velho professor ao reino dos núcleos brancos. O mestre ainda estava muito mais fraco que o Devorador do Sol, mas ele também podia sentir que a aura de Vastor não era diferente do lamento que acompanhava o nascimento de uma nova forma de vida. Antes que o pilar verde desaparecesse, Vastor tocou Grimbark brevemente e o preencheu com novas magias enquanto se acostumava com seu novo corpo. Ele parecia basicamente o mesmo de antes, mas não sentia nada parecido. Ao mesmo tempo, ouvir o cajado zumbindo com poder e ver a armadura consertando todas as rachaduras em sua superfície fez Filia e Frey suspirarem de alívio. Pai? Pela primeira vez desde que foram sequestrados, a palavra não continha medo, soando mais como uma pergunta do que um pedido de ajuda. Estou bem, crianças. Não se preocupem. Tudo vai ficar bem. A voz de Vastor era calma e reconfortante. Por alguma razão, Filia sabia que ele estava dizendo a verdade. Havia uma finalidade em suas palavras que a tranquilizou. A garota se sentiu calma o suficiente desde o começo daquela provação para tentar algo. Fria não foi a única que assistiu à luta entre Tezca e Salark, aprendendo com eles. A Madeira e Brasil tornou essa lição ainda mais clara, fazendo com que inúmeros pensamentos que ela nunca tivera antes surgissem em sua mente. Filia tentou e falhou em seguir sua inspiração repentina, mas seu núcleo de mana era fraco demais para lançar até mesmo um truque. Então, ela tentou guiar o fluxo de energia de Grimbark, usando os cristais de mana para compensar sua própria fraqueza. O equipamento foi programado para ajudá-la, mas sua força de vontade não era treinada e seu mana era insuficiente para a tarefa. Frey, preciso da sua ajuda. Ela disse. É isso que eu quero fazer. O irmão dela também agarrou o cajado, ganhando a percepção e a inteligência para entender o que a irmã estava falando e como fazer. Eles empurraram juntos, tecendo um pequeno feitiço loop. Os pontos de entrada e saída estavam a apenas alguns milímetros de distância um do outro, mas próximos o suficiente para ver além do Davros que os protegia. Vastor deu um passo à frente, espalhando um círculo de luz enquanto se movia. O Grendel, fortalecido por um segundo raio de redemoinho de sangue, foi o primeiro a alcançar o mestre. Ele lançou suas garras na garganta do humano, apenas para sua mão com a faca ser agarrada antes que pudesse atingir seu alvo. Vá embora. Vastor puxou a mão de Presia para baixo, enquanto também socava seu peito com a direita. Desta vez, um círculo preto apareceu, mas ele se fechou, a energia foi atraída em vez de emitida. O elemento escuridão foi sugado pela asa preta, transformado em caos e então canalizado para dentro do punho de Vastor. O golpe foi tão forte que o peito do Grendel cedeu e seu pulso quebrou. Ele também injetou o caos direto para dentro de seu corpo, devastando-o por dentro.
O círculo branco era uma mistura entre uma magia de diagnóstico e uma técnica de respiração. O mestre havia empregado sua criação original para enviar sua mana para dentro dos assassinos mortos-vivos e encontrar a localização exata de seus respectivos pontos fracos. O círculo preto, por outro lado, servia apenas para reunir a força necessária para destruí-los. Embora Lit e Vastor tivessem evoluído recentemente, havia uma grande diferença entre eles. Enquanto Lit pertencia a uma nova espécie e praticava magia de alto nível há apenas 7 anos, Vastor passou décadas dominando os elementos e estudando os Eldritches de sua organização. Enquanto Lit trabalhava sozinho com Solus, o mestre podia contar com a ajuda de alguns dos seres mais poderosos e antigos de Mogar. Os Eldritches tinham todos compartilhado seus milênios de conhecimento com ele. Eles permitiram que Vastor estudasse suas formas de caos e foi ele quem criou uma maneira de conceder a eles o poder de seus novos corpos híbridos. Corpos que ele estudou completamente, aprendendo como suas habilidades antigas e novas funcionavam e como usá-las. Ele compartilhou com seus filhos tudo o que descobriu e eles fizeram o mesmo com ele, em um ciclo virtuoso que aprofundou a compreensão do mestre sobre os elementos amaldiçoados, indo além do que até mesmo aqueles que aprenderam magia do espelho sabiam. O corpo de Vastor pode ser novo em folha, mas para ele, a experiência não foi diferente daquela de um engenheiro dirigindo um carro novo do qual ele projetou cada componente. Continua no próximo vídeo.